Voltando à programação normal dos vídeos, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu relato de parto. Tem bastante coisa engraçada, então fica no vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Oi, gente, aqui é a Ju e eu hoje quero falar um pouco sobre o meu relato de parto. Em algum vídeo anterior eu falei um pouco sobre como foi a minha reação aos meus 3 trimestres de gestação. E num dos vídeos eu falava que estava preparando o meu psicológico para dor, né, tentando ser a super zen ali, né, e tudo mais, mas quando aconteceu de verdade, foi bem, assim, surpresa, muito fora do que eu estava pensando que ia ser, porque na verdade eu não fazia ideia de como que seria, né, gente, mas revisitei alguns vídeos, né, e eu encontrei um que eu falava que eu estava sentindo uns fisgões, uns puxões, e aí os tal dos pródomos, né, que são contrações de treinamento. E ali era por volta, acho que da 37ª semana que eu estava sentindo. Na 39ª semana e 4 dias, numa madrugada de domingo, eu comecei a sentir umas pontadas um pouco mais fortes, né, e eu encontrei até um áudio que eu enviei pro meu marido, falando assim, tô sentindo aqui umas pontadas, umas contrações, que eu acredito que seja de treinamento. E nesse dia ele estava no terceiro turno, né, então ele estava para voltar para casa, era em torno das 5 horas da manhã mais ou menos, e ele, não, tá tudo bem aí, tudo tranquilo? Aí ele até comentou assim, jogo é jogo, treino é treino, né, treino é treino, jogo é jogo, eu não lembro direito. Mas eu falei, não, tá tudo bem, não tá espaçado, né, as contrações, tá vindo de vez em quando, então só tá um pouco diferente, né, um pouco mais intenso. Beleza. Isso por volta das 5, 6 horas da manhã. E aí, 6 e pouquinho, ele voltou para casa, né, ele falou, eu posso dormir, né, eu vou dormir, me acordo às 9 para tomar café. Beleza, né? E aí, nesse dia, tava tendo o hipercap aqui da região, eu tinha comprado uma cartela, né, começava por volta das 8 horas o sorteio, e minha mãe já estava aqui, ela tinha chegado no sábado, né, isso aconteceu no domingo. Um domingo, né, só para dar um parênteses aqui, em que era a virada de lua, da lua crescente para cheia. Então guarda essa informação que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí eu comecei a ter contrações mais fortes, em torno de 8, 8 e meia. Então, lá no sorteio do ValeCap, né, a cada número que vinha, e às vezes eu ia anotar, na hora que eu ia anotar no papel, no aplicativo, vinha aquela contração. Eu segurava assim, né, atrás, era uma dor aqui por trás, assim, que era engraçado. E minha mãe falou, calma, tá ainda vindo, assim, não é motivo para pânico. Mas é engraçado, porque era uma dor, assim, eu tento buscar na memória, mas eu não lembro direito, só que eu lembro que doía, uma dor, assim, muito intensa, e do nada parava, né, então começou a vir, né, de a cada 8, 8 minutos, do nada 5, 5 minutos, e a minha mãe, isso aí agora tá começando a ficar um tempo mais estreito, né, eu acho que talvez é melhor você já ir se preparando. Do nada, começou a meio que vir, assim, uma atrás da outra, e aí eu senti uma pressão muito forte, assim, pá, lá embaixo, né? Eu falei, meu Deus, tá saindo. E aí eu fui no banheiro, né? E aí eu vi um pouco, né? Não sei nem se pode falar aqui, mas tinha um conteúdo, um líquido vermelho ali, que parecia sangue, e aí eu sei que nisso eu falei, eu acho que tá chegando a hora, né? Então minha mãe falou, é melhor vocês irem pra maternidade, meu marido tinha acabado de acordar, eu nem lembro se ele conseguiu tomar café, chegou a tomar um pouquinho só, porque aí foi muito correria a partir desse momento, né, porque eu tava sentindo muita dor, começou a vir meio que de minuto em minuto, muito intensa, e a gente ficou na dúvida, já leva bebê conforto, já leva mala maternidade, aí minha mãe, não, deixa pra levar depois, aí eu pensando, é melhor levar agora, porque eu não sei se eu vou voltar, né? E já tava tudo acontecendo, tava saiu aquele negócio, né? Saindo sangue. E nisso, por enquanto, não aconteceu nada de bolsa estourar, né? Que você vê em filme, aquela aguaceira lá comigo, não aconteceu isso, né? Então, é até um ponto que eu vejo em filme assim que parece meio clichêzão e que nem sempre acontece, né? Então, se você estiver gestante aí, não crie expectativas pensando que vai acontecer, porque não necessariamente pode acontecer com você. E aí, nisso, a gente foi pegando as coisas e eu preocupada, né, em não sujar o banco do carro, pedi pro meu marido forrar, põe um plástico, alguma coisa assim.
Mas gritava, gritava. E aí eu falei pra minha mãe, assim, teve uma hora que eu entrei no carro, que eu não vou conseguir, né? Não quero mais. Comecei a chorar, assim, de desespero. Mas minha mãe, não, vai lá que não tem escolha, tem que ir, né? E aí meu marido foi, né, levando lá pro hospital. Graças a Deus, naquele dia, os semáforos estavam todos verdes, né? Então, levava mais ou menos uns 15 minutos, né? Da minha casa até a maternidade. E foi super corrido, e eu gritando, que nem uma louca. Ai, não aguento mais, eu não quero. Cheguei no hospital gritando. E, por sorte, tava meio vazio ali na recepção, né? Mas eu gritava muito, muito, muito. Aí eles falaram, você vai ter que passar pela triagem. Beleza, né? E como tava muito dor, assim, eu acho que a recepcionista falou, leva ela para ali e depois a gente faz a internação. Porque eu tava muito intenso. E aí, nisso, no meio do caminho, eu encontrei o meu obstetra que estava acompanhando toda a gestação, mas que eu não fiz, né, o pagamento, né, e o plano, assim, de fazer o parto com ele, porque era muito caro, né, que tinha que pagar meio que a disponibilidade dele. Mas aí ele falou, me encontrou assim, não, mas fica aí tranquila, né, que vai demorar ainda, né, e tudo mais. E ele estava indo lá para fazer um outro parto. Era o detalhe, porque se eu tivesse feito essa tal de disponibilidade com ele, eu não sei como ele ia se dividir no meio, né, porque ia ter 2 partos para fazer. Mas isso é só um parênteses. E aí, beleza, eu fui para triagem. No primeiro momento, eu tinha que fazer a questão de medir pressão, né, para pôr um aparelhinho aqui no braço. Aí a mulher esqueceu de ligar na tomada. E nisso eu sofrendo de dor, eu não tô aguentando mais, né, gritando, gritando, gritando. E aí depois foi tentar mapear os batimentos, né, fazer uma tocografia ali na neném, tentando ver os batimentos cardíacos dela, e não encontrava. Aí nisso deu um certo pânico, né, porque a gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Até que ela foi procurando ali, encontrou um batimentozinho bem baixinho ali, falando, não, tá tudo ok, tudo, né, dentro dos conformes. E nisso eu gritando, né, porque a dor estava ali, o processo, o trabalho de parto estava acontecendo. E aí fui pro exame do toque, onde, né, descobrimos que eu estava com 9 centímetros de dilatação. Para um bebê nascer, basta ser 10 centímetros de dilatação e eu estava com 9. Aí a médica, quando viu, falou, olha, você tem que ir para a sala de parto agora, porque está nascendo, agora, nesse momento. Aí já foi aquela correria, me colocaram numa sala X lá, porque todos os leitos estavam meio que cheios, né, como eu falei, era uma noite era um dia, né, já estava de dia, que teve virada de lua, então o hospital estava bombando, então vários leitos cheios, até que elas me colocaram lá numa sala, eu já estava lá nos gritos, né, doida, eu não quero mais, me tira daqui, eu desisto. E eu gritava, aplica anestesia. E nisso o meu marido tinha ido cuidar da minha internação, porque até então eu entrei lá e não tinha nenhum registro meu, assim, né, como paciente. E ele falou, né, que enquanto ele estava lá, as mulheres estavam meio que, tinha umas mulheres recepcionistas que estavam conversando, enrolando, e ele, olha, a minha mulher tá tendo filho agora, né, eu vou deixar a documentação dela aqui, daqui a pouco eu já volto. E ele saiu procurando nos leitos, entrando um monte de leito ali, me procurando, até que ele ouviu meus berros e encontrou. E aí nisso a enfermeira já estava me dando, né, bronca, falando para de gritar, né, e segurando assim, faz assado. E eu só gritava de dor, e eu falava, eu quero anestesia, e a médica falava, não dá mais tempo, tudo bem aplicar ocitocina? Eu, tudo bem, pode aplicar, vamos, eu quero acabar com isso. E aí nisso meu marido chegou, e ele ficou aqui do meu lado, pensando que ia ficar ali segurando minha mão, dando um apoio, né, moral e tudo mais. Só que a minha enfermeira falou assim, vai, vem aqui para esse lado, segura a perna dela desse canto, que eu puxo desse, dá um apoio ali para dar força para ela, né? E vem ajudar a gente. E isso ele acabou indo. E ele tem uma certa questão de sangue, assim, que ele vê, passa mal e tal, mas a adrenalina era tanta que ele só foi seguindo as orientações que a enfermeira, que a médica ia pedindo, né? Então, e puxa dali, puxa de cá, e eu gritando e não querendo mais nada, né? Super com dor. A médica aplicou a tal da ocitocina lá, que eu nem lembro como que foi. E nisso, em algum momento a médica percebeu que quando eu vinha para frente assim, sentia um expulsivo ali, ela via que estava expulsando. Então ela teve uma ideia de fazer o tal do cabo de guerra. Então ela pegou um lençol, enrolou assim, aí eu segurava numa ponta e meu marido puxava da outra. Então nisso que eu fazia assim, ele puxava, aí tinha a expulsão. E eu tava com muito receio de fazer o número 2 nesse momento, porque eu sei que é comum acontecer, mas, né, o psicológico ali na hora, né, deu aquela travada. E a enfermeira, faz força de cocô, relaxa, para de gritar, foca na força, porque eu tava gritando assim, igual uma doida.
Beleza, aí quando eu senti o tipo de força que eu tinha que fazer, porque aí a médica falou, isso, é isso mesmo, que realmente era uma força de tipo fazer número 2, aí eu meio que, apertei a teclinha F lá, vamos. Aí foi umas 3, 4 forças, né, naquele sentido, e eu sentindo tudo, né, meio que abrindo ali, mas saiu. Né, então foi um momento assim que depois eu vi, só faltou ouvir os anjinhos, né, gritando assim, que nasceu. E só que aí nesse período, né, meu marido que me contou que ainda teve um momento de tensão, porque enquanto saiu a neném, ela colocou ela na minha barriga aqui, e essa parte eu não tenho muitas lembranças direitinho, mas eu acho que a médica fica ali limpando, né, tirando o resto de placenta, essas coisas. E nisso ela foi ouvir o coração da neném e não estava funcionando o estetoscópio. E eu nem imaginava que aquele negócio poderia não funcionar. Justo naquele momento, ela batia assim, ai, não está funcionando. Ela não estava conseguindo ouvir o batimento da neném e ela não chorou. Assim que ela nasceu, ela não chorou. Né? Então, nisso, o meu marido ele falou que ele estava meio que em pânico. Eu não estava vendo isso, eu só sentia a neném na minha barriga. Mas aí até que a enfermeira começou a fazer a limpeza, né, no rostinho da Isa, e aí ela começou finalmente a chorar. Foi ali que deu um certo alívio, né, assim, com certeza, né, um alívio muito grande, porque viu que ela estava bem, estava viva. E foi o momento, assim, que eles pegaram, elas, né, a enfermeira pegou a neném, colocou em cima de mim, só que como num dos meus exames tinha dado positivo lá para uma das bactérias, eu tinha que tomar um antibiótico, que não deu tempo, né, porque eu não fui internada. Se eu tivesse sido internada, eu teria que tomar uma medicação um pouquinho antes, né, e tudo mais. E como não deu tempo, eu tive que esperar para poder amamentar. Então, a tão chamada golden hour ali, né, de ter aquele primeiro contato com a neném, né, e tudo mais, foi interrompido, né, porque logo em seguida ela já tirou a neném, foi limpar ela, trocou ela, e a gente teve que ficar aguardando, né, alguns minutinhos ali para ser liberado, né, para colocar a neném de volta no meu colo. Então, é um ponto que faz me refletir a teorias que essa parte, né, de separar a neném, assim, dessa forma, cria certos traumas, né, eu vou pôr entre aspas aqui, porque são teorias e eu vejo, a Isa, ela é muito ligada a mim até hoje, assim, de, às vezes, de alguém tirar do meu colo, ela já entra meio que em pânico, né, começa a chorar, e aí eu já não sei se é natural mesmo do processo entre mãe e filho, ou pode ter sido uma questão, essa separação logo de início, né. Mas foi um ponto que aconteceu também. E assim, é engraçado que a dor a gente não lembra muitos detalhes. Eu lembro que doeu pra caramba, mas depois foi um alívio que eu não sentia mais nada. Mas mesmo assim, eu tive laceração de primeiro grau. Eu perguntei quantos pontos que deu lá, né? E a médica falou: não, só deu alguns pontos. Ela não quis me dizer quantos pontos foram. E depois aconteceu um negócio meio bizarro, né? Assim, eu que sou da área de alimentos, né? Que trabalho com segurança de alimentos, eu achei um tanto quanto esquisito e nem sei se é correto, mas a gente almoçou dentro da sala em que eu tive o parto. Então, enquanto estava a maca ali com as moças limpando, né? Toda a questão aí dos fluidos que saem, a gente estava do lado aqui comendo um macarrão à bolonhesa, né? Então, não foi algo muito assim, né, apetitoso, principalmente para o meu marido, que tinha visto coisas que eu não queria que ele tivesse visto. E para vocês terem uma ideia, não tinha nenhum lugar para ele sentar. Ele sentou naquelas cadeiras que a mulher tem filho de sentada, assim. Então ele sentou numa daquelas cadeiras para comer e eu estava na cama ali, né? Tinha uma cadeira ali para eu sentar. E a gente teve que almoçar ali porque o hospital estava muito cheio. E a gente estava esperando liberar um leito, né, para conseguir ficar num quarto. Né? Então, foi uma situação meio esquisita que aconteceu. E aqui eu abro um parênteses para a gente falar um pouco sobre plano de parto, porque semanas antes, né, eu fui na maternidade, fui conhecer como funcionava. A enfermeira deu um documento, né, que chama plano de parto, explicando, olha, aqui você coloca o que você quer, o que você almeja no seu parto. Então lá perguntava se você queria fazer episiotomia, que é aquele piquezinho que dá para tentar, né, facilitar a saída, e que hoje, né, eu acho que é até julgado como questão de violência obstétrica, né, pode ser que tenham situações que seja necessário, mas muitas das vezes não precisa. Tinha a questão da ocitocina, que também eu lembro que eu tinha colocado que eu não queria, apenas se fosse realmente necessário. Falava sobre qual posição que você queria ter seu filho, né, então de cócoras, de 4, na posição clássica ali, né, que foi a que eu tive, inclusive.
Eu não lembro se tinha mais uma questão, mas tinha várias perguntinhas que a gente norteava e que foi mencionado que eu deveria ter levado, né, junto comigo, no dia do parto, né, a médica que fazia o parto saber dos meus quereres ali sobre como que eu queria meu parto. E eles falam de parto humanizado, gente. Eu odeio esse termo, porque se o parto não for humanizado, ele é o quê, né? E o humanizado achei assim, é meio desumano, porque eu acho que faz parte da natureza, né? Mas é um termo que eu não gosto muito. E nisso, né, como foi tudo corrido, o meu plano de parto estava numa pastinha junto com outros documentos, mas ali, ó, teve a questão do meu teste lá da bactéria, que nem foi questionado, né, eu só falei assim verbalmente, e aí ficou como um ponto de atenção. E também o plano de parto em si não serviu para nada, porque chegando lá, a primeira coisa que eu queria era a tal da ocitocina, né, eu também falava de anestesia, que eu não queria anestesia, no meu plano de parto, porque eu pensei que eu ia ser uma badass, que eu ia sentir a dor ali, assim, aguentar o tranco. Aguentei de certo modo, mas não da forma que eu imaginava. E então, né, gente, é só uma mensagem aqui que não se apeguem tanto ao plano de parto. Pode ser que ele consiga ser seguido lindo e maravilhosamente, maravilha, parabéns para você, mas se não der também, paciência. Seu neném vai ter que nascer de qualquer forma, né? Então, depois ali eu vi que não adiantou nada me preparar, fazer um monte de curso, né? Pensando, qual que vai ser a melhor posição, porque foi o que foi, porque eu cheguei quase coroando a nenenzinha, né? Muito pouco. Eu acho que se eu demorasse mais 5 minutos, corria o risco da neném ter nascido no meio do caminho. Então, foi algo muito engraçado. Eu acho que o que mais contribuiu, assim, para ter sido um trabalho de parto relativamente rápido, né? Foram 9 horas, se você contar desde o primeiro momento ali, em torno das 6 horas que foi da contração, né? Até os meio-dia e pouco, que foi a hora que a neném nasceu, deu mais ou menos 9 horas de parto, então eu considero rápido porque eu vi relatos de pessoas que ficaram 16 horas, 18, 24 horas com dor, né? E logo perto das últimas semanas, eu estava tendo um acompanhamento de nutricionista, e aí eu fui trabalhando em comer tâmaras, né? Então, numa semana eu comia 2 tâmaras por dia, depois foi 4, e eu cheguei a comer 6 tâmaras por dia, perto das últimas semanas. Eu acho, né, acredito que isso tenha tido, sim, um poder ali, né, de influência nessa rapidez, e eu fazia bastante exercício em bola, né, fazia exercícios em casa, assim, que tem bastante material na internet. Então, eu acho que isso facilitou um pouco, né, essa questão do parto. Mas, assim, foi uma experiência que foi bem inesquecível, com certeza. É claro, né, que depois disso eu vou contar no próximo vídeo, né, os desdobramentos de como foi esse pós, mas, né, até esse momento, né, do parto, a neném ficou ali no meu lado, depois a gente foi pro quarto, né, e um detalhe engraçado também, né, que enquanto a gente estava esperando a liberação do leito, a enfermeira, ela me falou assim: aproveita, né, dá uma descansada aqui, né, até a gente conseguir liberar um quarto para vocês. Aí eu falei, não, eu tô de boa aqui, né, tô tranquila, tudo bem, vou ficar aqui aguardando. Eu devia ter ouvido aquela enfermeira, gente, porque mal sabia eu que aquela ia ser a última chance de eu conseguir descansar plena. Depois daquilo, só alegria, né, porque quem é mãe de recém-nascido sabe como que é. Mas eu acho engraçado, porque ela falou, descansa, né, você, né, teve o esforço e tal. E eu falei, não, tô de boa. E um detalhe engraçado, assim, engraçado não, mas é relevante, é que logo depois do parto eu já consegui ficar de pé. A enfermeira me ajudou, né, até ir ao banheiro para tomar banho, para limpar e tudo mais. Então, é importante saber, né, que no parto normal essa parte, assim, eu acho que é muito mais tranquila, né, não sei como que é na cesárea, mas só por se tratar de uma cirurgia, eu imagino que já seja um pouco mais trabalhoso, né, e no próximo vídeo eu vou contar um pouco também sobre o meu pós, né, que aí a gente tem umas questões aí que me tocam até hoje, né, mas eu vou fechar esse vídeo por aqui, né, me conta aí como que foi o seu parto, né, se você já teve seu nenenzinho, e se você curtiu esse conteúdo, clica no like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Tchau, tchau.